Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Sejam bem-vindos à aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre análise de gráficos. Sou a professora Aline Neri, não vou ensiná-los a construir um gráfico, mas nós vamos analisar esses gráficos. Nesse mundo tecnológico e visual que vivemos, a todo momento somos informados através de imagem. Já ouviram a frase bem assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Pois é, então nós vemos muitas imagens e muitas dessas imagens são gráficos. Hoje é muito utilizado. Quando a gente fala em gráfico, logo se pensa nos gráficos das pesquisas nas eleições. Esse daqui é muito difundido, mas nós temos outros tipos de gráficos. Por exemplo, eu sei que as meninas, observando isso aqui, logo vai querer saber. É um gráfico que está falando uma tabela com os dados sobre maquiagem. E a partir disso, nós vemos outro gráfico aqui, ó, bem diferente. Ele usa os produtos de higiene com diferenças de tamanho para representar quantidades. 49% desse produto, 55% é neste produto que é mais vendido. Então, um gráfico, além da imagem, ele também tem as quantidades, às vezes em porcentagem, outras vezes não, mas ele traz muitas informações. E como que a gente, enquanto telespectador, enquanto uma pessoa, vai fazer esse tipo de leitura? É isso que a gente vai ver hoje. Como fazer esse tipo de leitura? Olha aqui, produção de açúcar orgânico no Brasil. Esse gráfico também é um gráfico muito usado, o gráfico de setor circular. Muita gente também conhece ele como gráfico de pizza, porque parece uma grande pizza fatiada, ok? Então, o gráfico é a representação de dados obtidos nos experimentos na forma de figuras geométricas, diagramas, desenhos, figuras ou imagens. Não necessariamente tem que ter reta, ou vai ser representado só com uma reta, ou só com pontos. Tem as barras, tem imagens como vocês viram lá, a questão dos produtos de higiene, de moda, a fornecer ao leitor uma interpretação de forma rápida. É isso que acontece no gráfico. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó, tá falando sobre agricultura familiar e produção de alimentos. E aí, quando você olha o gráfico, imediatamente você nem precisa ler. Aqui embaixo está escrito, claro, que é mandioca. Mas você sabe que aqui a mandioca, 87%. Você sabe que o feijão é 70% da agricultura familiar, que o milho é 46%, porque tem uma imagem, é visual, o gráfico é visual. E hoje em dia nós somos muito visuais. Bateu o olho, já sabe, a maior produção é de mandioca e a menor é de soja. A menor da agricultura familiar, que esse gráfico está dizendo. Aqui voltamos àquela imagem, achei muito interessante, porque quem gosta de produtos de beleza, esse gráfico aqui é bem legal. Ele fala que o menos consumido é o pós-barba, tá? Com 23%, e que o mais consumido são os perfumes, que são 55%. Ele colocou 2 vidros de perfume para ter a altura diferenciada. E aqui também tem os perfumes, a perfumaria, 78%. Ok? Existe uma grande diversidade nas formas de representação gráfica e a crescente utilização de softwares, porque eles vão ter uma precisão e uma variedade, um movimento, mudou a maneira de se mostrar as coisas, não é mais estático. A escolha ou a forma a ser utilizada está diretamente relacionada com o tipo de gráfico que você quer fazer, o objetivo, o que é que você quer que a pessoa entenda quando você está mostrando aquele gráfico para ela. A informática possibilitou o uso de recursos que antes nem eram disponíveis, né? Não agiliza o trabalho agora com a informática, é tudo mais rápido. Tem criações de mapas. Olha, a gente acessa e aí olha o mapa, você vê a sua casa muitas vezes. É muito interessante. Tudo isso graças à informática.
figuras e gráficos mais elaborados, tá tudo muito bonito, você vê a imagem real. O gráfico que vamos ver agora é sobre um assunto atual, que eu tenho certeza que vocês acompanham, que são os YouTubers, os canais de YouTubers, são os famosos. No final da aula, vamos ver um que não é tão legal, mas a gente vai ver que é um gráfico com movimento, que é sobre o desenvolvimento do Covid-19 em alguns países. Então a gente vai ver um gráfico muito legal, de um assunto divertido, e depois vamos ver um mais triste. Vamos lá? Observem que esse gráfico aí, ó, tá mostrando o crescimento, né, de o Whindersson Nunes disparando em 2017, no mês 6, no mês 7, e ele é um gráfico de movimento, são gráficos de barras, ok? E mostra o movimento, mostra a alteração no decorrer. Antigamente, quando não tinha um recurso tecnológico, o que acontece? Você ia ter que fazer vários gráficos, um por mês, e depois mostrar um a um. Com o recurso tecnológico, o gráfico criou movimento. Então, você está vendo, já estamos em 2018 e a posição deles vai alterando. É muito legal. São gráficos com movimentos. Tudo isso graças aos recursos tecnológicos, são softwares que estão aí para mudar a nossa vida, para nos dar outras experiências. Então, finalizando, vocês viram esse gráfico aí, ó, o Porta dos Fundos, que era um dos primeiros quando começa, ele já está lá no último, ó, e vai tendo todas essas alterações. É muito legal para que vocês possam fazer essa distinção. Ok? Então, para construir um gráfico, não há assim uma regra, tem que ser só dessa forma. Não existe um passo a passo a ser seguido, mas nós temos que observar alguns elementos que facilitam para a leitura e interpretação desse gráfico. É isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender, quando você vê um gráfico, você não vai ter mais a mesma visão que anteriormente, porque você já sabe que vai ter alguns elementos que vocês têm que observar para fazer a interpretação correta desse gráfico, porque os gráficos são muito utilizados para que vocês tenham uma ideia errônea às vezes. Se você não souber fazer a leitura, você fica equivocado com a informação. Então, o tamanho deve ser adequado com a publicação, é utilizado o gráfico muito nos jornais impressos, por exemplo, ou nas propagandas, e o gráfico tem que estar com um tamanho adequado com a publicação. A escala adequada, de forma a não desfigurar os dados. Como assim escala adequada? Ó, se está em milhões, então cada segmento vai ser de milhão, então vai ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e assim sucessivamente. Eu não posso dizer que esse tamanho é 1 milhão e depois pegar o mesmo tamanho, colocar aqui em cima e falar aqui é 1 e aqui é 5. Não. Então a escala é isso. Uma escala tem que seguir um padrão. Quando vocês olharem um gráfico, tem que verificar isso. Se naquela régua que tem lá do lado, as marcações, vai olhar, tá tudo seguindo um padrão? Tá aumentando conforme uma quantidade ou tá cada hora com um valor? Isso muda totalmente o gráfico. O título acima do gráfico, por quê? Para que na hora que vocês visualizem, já sabe sobre o que está falando. Então o título está lá acima, né? De primeira você já sabe, esse gráfico vai falar sobre esse assunto. É uma das coisas que a gente observa. A escala deve crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tem que ter as setas indicando. É aconselhável, não necessariamente tem que ter, mas para que vocês saibam que o crescimento é da esquerda para a direita e aí na vertical, de baixo para cima, assim que cresce, ok? A legenda é um elemento gráfico muito utilizado para identificar. Nem todo gráfico precisa de legenda, mas tem alguns que para você ter essa leitura clara do gráfico,
tem que ter a legenda assim. Então, vai ter lá uma informação, normalmente aparece assim no cantinho do gráfico, escrito legenda. Olhem, observem, olhem as cores. Muitas legendas estão em cores, dizendo o que aquela cor significa. Então, a gente tem que ter essa leitura, ok? Os principais elementos de um gráfico são os números, ok? Que estão naquele gráfico, você tem que ter essa ciência, que tem que verificar os números. O título, como eu falei, que vai estar acima. A fonte. Embaixo, assim, a gente muitas vezes não observa, mas nos gráficos embaixo tem a fonte. Olhe lá para você saber de onde que foi tirado, se é uma fonte confiável, se é um lugar que você pode ter certeza que são dados verdadeiros, porque tem muitos gráficos que são utilizados que não tem uma fonte confiável, que é só fictício. Então, se você utilizar um gráfico que não tem uma pesquisa real, você tem que escrever lá dados fictícios, que você sabe que foi inventado, que não foi verdadeiro, certo? Para que a pessoa que faça a leitura saiba que você só está querendo demonstrar, mas você não fez uma pesquisa quantitativa. E aí, a chamada. Vamos observar dois gráficos de uma mesma pesquisa, apresentado em canais diferentes. E aí vocês vão ver a diferença disso que eu estou falando, ok? Aí, nas eleições presidenciais de 2014, tivemos 11 candidatos à presidência. E aqui está mostrando, eu coloquei candidato A, tá? Candidato B e candidato C. Não coloquei os nomes, não era necessário. E aqui mostra para vocês, ó, 0, 5, 10. O que eu falei da escala, tá vendo? A escala aqui é de 5 em 5%. E tá certinha, cada segmento desse aqui, ó, é 5. Esse candidato A estava com 41,59, o candidato B 33,55 e o candidato C 21,32. Observe que essa barra do candidato C, ó, se você dobrar, ela vai ficar um pouco maior do que a barra do candidato A. Esse está correto. Foi uma pesquisa bem feita, um gráfico bem feito, com todas as informações. Título, a legenda, a escala. Então tá todas as informações claras. Vamos ver o outro gráfico da mesma pesquisa. Observem que de primeiro a gente já vê, ó, que não tem a escala, então você não sabe de quanto em quanto que está crescendo. Tem o título está ok, a identificação de cada barra também está ok, candidato A, candidato B, candidato C, mas observe, lembra lá daquela barrinha, ó, 21,32? Se você dobrar 21,32, ela vai dar 42,64. 42,64 tinha que ser maior que este aqui do candidato A. E se você dobrar esse desenho aqui, ó, não vai ficar maior. Então, é um gráfico que está sendo utilizado para influenciar de forma errada, utilizou dados e colocou uma imagem de influência errada e negativa. E aí, o último gráfico mostrando o crescimento do Covid-19. Observe que é na China, o principal, né? E aí tá passando e vocês vão ver o crescimento, começou a ter algumas quantidades em outros países. E por enquanto aí, ó, ainda não está aparecendo o Brasil, mas vai começar a aparecer. A Coreia do Sul começou a aumentar, ok? E você vai vendo, é o que eu falei para vocês do gráfico, né? É um gráfico que ele vai mudando, vai tendo alteração, vai mudando as posições. É um gráfico com movimento. É uma situação ruim, mas que ficou bem visual, está mostrando bastante o que aconteceu, como que se deu esse crescimento do Covid-19 nesses países. Aí o Brasil apareceu, ó, a quantidade de casos, ó. E é isso que nós temos para falar sobre os gráficos. E observem, e eu tenho certeza que agora vocês vão ter outra visão. Fiquem em casa, se tiver que sair, por favor, coloque máscara. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.